Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição dos Diálogos Teológicos. Mais uma vez, com alegria, estamos juntos aqui, Bruno. A paz do Senhor, meus irmãos. Alexandre Valeriano. A paz do Senhor a todos. Mike Duarte. A paz do Senhor a todos. E eu, pastor Gunnar Berg. É uma alegria ter os irmãos conosco em mais um programa. Meus amados irmãos, neste programa nós vamos tratar a respeito de um assunto muito importante, muito sério, um assunto que às vezes é evitado, é colocado fora das vistas, sem ser contemplado da maneira correta, mas de acordo com alguns levantamentos estatísticos feitos por institutos cristãos dos Estados Unidos, é um problema que atinge a mais de 3/4 dos homens cristãos. Você pode imaginar o que não será a incorrência desse problema entre aqueles que não conhecem a Cristo. Nosso programa hoje é para falar a respeito da pornografia, um problema sério, grave, mas que precisa ser discutido e enfrentado com a ajuda do Espírito Santo. Para a gente moderar o debate de hoje, à luz da palavra de Deus, o irmão Alexandre separou para nós um versículo bíblico. Pastor Alexandre. Está no Salmo 101, o verso de número 3, somente a parte A. Diz assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. Olha, é um versículo que para esse assunto aí é autoexplicativo. E algumas versões da Bíblia dizem: não colocarei diante dos meus olhos coisa perniciosa, que é uma referência ainda mais direto àquilo que se pode traduzir como sendo a pornografia e os estímulos que ela provoca através exatamente da identificação visual. Então, vamos começar tratando sobre esse assunto, um assunto grave, um assunto sério, como eu disse. Pelo menos 3/4 dos homens cristãos sofrem disso. Esse número que eu tenho não faz distinção entre solteiros e casados. Sim. Mas outro estudo dá conta de que pelo menos 60% dos casados estão presos à pornografia. Aí eu começo fazendo uma pergunta exatamente por aí. Vamos ver qual seria a opinião de cada um de nós. Por que não é verdade que as pessoas que são presas pela pornografia na sua vida de solteiro vão se libertar da pornografia na sua vida de casado? Parece que há alguma coisa que faz as pessoas imaginarem isso. Quando eu casar, tendo acesso às delícias da vida marital, então a pornografia vai ser algo superado facilmente, com naturalidade. Mas parece que não é verdade. Eu penso que isso não é verdade porque, primeiro, tem que se enxergar a pornografia e aquele que está afundado nessa prática como um vício. Então esse é um ponto. E há uma semelhança do vício da pornografia com o vício de drogas, por exemplo. O mesmo efeito que ela causa no cérebro de alguém é o efeito que um viciado em drogas, como maconha, cocaína, crack, ele tem no seu cérebro. Então, o primeiro ponto, a gente precisa fazer essa comparação, porque se a gente ilustra com uma coisa que não que a pornografia não esteja tanto na realidade, mas ela não é vista como um vício como as drogas, mas se a gente leva por esse caminho, a gente consegue perceber que não é uma coisa que se supera a partir do sim no altar. Esse é um ponto, né? Porque é um vício. Então, como qualquer outro vício, ele precisa ter um tratamento, né? E um tratamento se fala de um processo, na minha concepção. Então, eu acredito que um casamento não resolve porque é algo que não se sai do dia para a noite. Então, é necessário que a pessoa tenha esse entendimento de que é uma luta que ela vai ter que enfrentar dia após dia. Então, eu penso que não resolve, assim, só porque disse sim no altar, agora estou livre de tudo isso aí. Não é assim que funciona. Por conta desse aspecto de ser um vício. Eu vou por esse lado. Eu concordo, e aí tem outra pergunta, não sei se o Bruno quer responder, o irmão Alexandre quer responder. Encarar a pornografia como sendo um vício não quer dizer que nós estejamos deixando de classificá-la também
como um pecado. Sim, Certo? isso mesmo. Muito bem. Mas está certo que ela é um vício. Concordo plenamente. Aí vem a minha pergunta. Tomando-a como um vício, e os vícios são pecados, sim, será que o processo pelo qual nós podemos buscar libertação da pornografia fica restrito unicamente aos meios espirituais, como oração, jejum, consagração, leitura da Bíblia? Ou é possível e válido associar a isso aí algumas outras coisas, como aconselhamento, conversa, quem sabe até um psicólogo? O que vocês querem dizer sobre isso? Eu acho que isso é válido, porque existem alguns estudos que comparam o efeito da pornografia no cérebro como o mesmo efeito que a cocaína faz. Então, o usuário, a partir do momento que o cara fica exposto a isso, o cérebro dele solta dopamina. E a dopamina é altamente viciante para o cérebro. Então, não só jejum e oração, mas um aconselhamento seria muito bom com uma pessoa mais experiente, mais velha, que você, um pastor de confiança, seria muito bom para a sua vida. Porque a Bíblia fala que quando a gente confessa o nosso pecado, a gente alcança o arrependimento. Então a gente precisa confessar. Sim. Eu acho que das drogas que mais trazem estragos, a pornografia, vou classificá-la também como droga e vício, ela é a pior e a mais difícil de ser deixada. Todas as drogas causam em nós uma reação. Tal droga deixa a pessoa agitada, tal droga deixa a pessoa com fome, quieta, perde o raciocínio, coisa assim. Qual é o efeito colateral que a pornografia traz? A pessoa consome a pornografia, mas ela não traz nenhum efeito colateral visível para outras pessoas. Ela é uma coisa assim extremamente silenciosa, oculta, e que ninguém, olhando para ninguém, para outras pessoas, consegue identificar que tal pessoa tem este vício. Então, eu entendo que de todos os vícios, o mais difícil de ser deixado é a pornografia. Porque se a pessoa que está no ato da pornografia, neste vício, não procurar o auxílio não só espiritual, mas de pessoas, ela não vai, em hipótese alguma, eu vou classificar aqui como muito, muito difícil mesmo abandonar. Porque, como o Bruno disse, o Mike disse, a pornografia traz este sentido na mente, né? Mas ele é rápido, ele é muito veloz. A pessoa, ela consome a pornografia, sente aquele prazer no cérebro e já acaba. Sim. Ela vai querer buscar aquilo de novo, mais rápido. Então, eu classifico ela como o pior de todas as drogas, pior de todos os vícios, por ser silencioso. Por ser silencioso, não demonstrar, ninguém consegue identificar não é aparente, né? Que uma outra pessoa está passando por este problema. E aí as pessoas elas acabam entrando numa área de conforto. Já que eu não posso, que eu não demonstro isso para ninguém, ninguém vai me confrontar contra isso. E até porque é algo muito generalizado. Nós estamos numa sociedade extremamente pornificada, né? Estava lendo hoje uma entrevista no Instagram, de um Instagram que eu acompanho, de pessoas que ajudam outras pessoas em cima desse tema, e eles estavam falando sobre o pornô fonográfico. O que é o pornô fonográfico? É a pornografia dentro de letras, como, por exemplo, de estilos musicais como o funk carioca, né? Um exemplo de que hoje é o maior propagador de pornô fonográfico. E isso a gente pensa assim, não tem nenhum estímulo de pornografia nisso. Será que não tem? Porque, na verdade, se você for ver, tem. Então, a gente está isso que o Alexandre falou das pessoas não perceberem isso muito rápido, é porque é algo também muito generalizado. Tem uma pesquisa, porque a maioria das pesquisas nesse assunto, elas são relacionadas aos Estados Unidos. Estava lendo uma pesquisa sobre isso, feita no Brasil, com 400 pessoas, mais ou menos. E eles apontaram lá algo assim, muito interessante, de que 98% dos entrevistados já tiveram acesso à pornografia. E lá nessa pesquisa, eles diziam
que o acesso dessas pessoas à pornografia, elas se davam exatamente em um ambiente onde a gente pensa que as pessoas estão protegidas disso, que é no lar. Lá eles apontaram que 98% dessas pessoas, elas tinham acesso, na maioria das vezes, dentro do seu próprio lar. Então, eu estou dizendo isso para a gente perceber como isso está assim, totalmente generalizado, e é um inimigo que se tem que lutar, mas é um inimigo muito oculto. Ele não é tão perceptível, como o Alexandre falou. Só que tem algumas coisas assim que elas deixam, pelo menos eu percebo dessa forma, com que a pornografia seja algo que fica evidente. Por mais que ela seja um inimigo que traz os seus efeitos colaterais de forma tão perspicaz, assim, tão oculta, né? Mas existem algumas coisas que podem evidenciar. E, por exemplo, eu diria que uma dificuldade de relacionamento das pessoas. Um viciado em pornografia, ele tem muita dificuldade de relacionamento. Lógico que a gente não vai pegar toda pessoa que tem dificuldade de relacionamento e achar que ela é um viciado. Mas isso é uma tendência que a pessoa pode ter. Uma outra coisa que a pornografia causa de forma exterior, que é um efeito de algo que ela faz do nosso cérebro, é um conceito assim chamado hipofrontalidade. A hipofrontalidade é uma área do nosso cérebro onde a pornografia ataca e faz com que essa pessoa não tenha capacidade de ter controle. É exatamente isso que define um viciado, né? Porque o viciado, ele é exatamente alguém sem controle. E tem mais um detalhe aí que sempre me chamou muito a atenção na maneira como a pornografia vicia e aprisiona. Quem quer consumir drogas, e nós fizemos aqui um paralelo bem forte entre uma coisa e outra, né? Quer consumir drogas, vai na biqueira, na boca de fumo, compra da mão do traficante. Quem deseja consumir a pornografia, primeiro, terá acesso a ela em um ambiente considerado seguro, foi o que você acabou de destacar. Segundo, ainda que a pessoa não tenha acesso à pornografia para que ela a veja ou a ouça, no caso das canções como você citou, o cérebro emula as cenas pornográficas. Então, há pessoas que passam a maior parte do seu dia dedicadas unicamente aos pensamentos eróticos, aos pensamentos pornográficos. Isso nunca irá substituir o acesso à pornografia num celular, num vídeo, né? Mas quando a pessoa não tem acesso ao vídeo, a mente é capaz de emular e isso continua a produzir os efeitos da dopamina. Daí está uma prisão montada no cérebro, pelo cérebro, só o sangue de Jesus para libertar alguém de um problema como esse. Porque é algo terrível, é uma coisa que aprisiona em uma velocidade incrível. Dizem que o crack é uma das drogas mais viciantes, não é? Não, a pornografia é que é. E a gente vive numa sociedade pornificada, né? Uns anos atrás eu fui dar uma palestra sobre redes sociais e nas pesquisas algo me chamou muita atenção. Hoje, a rede social mais pornográfica que existe é o Instagram. Mesmo se a pessoa não acessar um site pornográfico, ela tem acesso pelo Facebook, pelo Twitter. É pior que o TikTok? É por aí. Porque, meu irmão, esse TikTok é um negócio, deve estar tirando sono de muito líder de jovem. Porque muitas dos conselhos e aconselhamentos que a gente acaba dando, a maioria esmagadora das pessoas que nos procuraram falaram assim: pastor, eu não posso abrir o Facebook. Aí você fala, o Facebook tem um filtro de pornografia. O Facebook não deixa aquilo explícito, né? Mas o Facebook dá aquelas ferramentas que faz a mente, como o senhor acabou de dizer, produzir aquilo. Os gatilhos, né? Isso. Então, ainda mais numa rede social, como o Bruno está falando, que isso é mais explícito ainda, né? O TikTok, o próprio Twitter e o Instagram, né? Então, são coisas que gatilham isso na mente da gente também, né? Quando eu estava pesquisando para fazer essa palestra, eu achei uma pesquisa da Kaspersky. Kaspersky é uma empresa de segurança na internet. Na pesquisa deles apontam que 90% do tráfego na internet em 2009 era pornografia. 90? 90. E dentro desses 90,
acho que era 15 ou 20% que eram de sites explicitamente pornográficos. O restante era de rede social. E sabe o que é interessante? Meu Deus. O primeiro site de streaming, né, de conteúdo adulto, de conteúdo pornográfico, ele parece que foi lançado em 2007. Eu estava relacionando a nossa faixa etária da juventude atual com meus irmãos, por exemplo, que tem uma faixa etária tipo de 35. É uma data em que a gente pega a minha geração saindo da adolescência, a geração dos meus irmãos já na adolescência, e aí a gente percebe que a nossa geração é a que tem mais acesso fácil. E tem um dado assim que eu achei assim, chocante sobre isso, de um autor que ele disse que para você consumir todo o conteúdo pornográfico que há na internet hoje, de streaming, de vídeo, você demoraria 165 anos. Que isso, gente? 165 anos para você consumir. E aí até fiquei pensando, né? É uma vida para você consumir pornografia, mas a pornografia consome sua vida, se você não tomar cuidado. Então, são 165 anos. Ninguém teria capacidade fisiológica, física, de viver uma vida, e isso eu estou falando de 24 horas por dia. É a multiplicação da iniquidade. É um negócio incrível. É incrível. Então, isso demonstra, esse dado, assim, eu fiquei pensando nisso, ele demonstra que é algo que é muito generalizado. Muito generalizado. Só que é algo que não é irreversível. Talvez a gente esteja apontando aqui dados no sentido, tipo assim, de dar um susto em quem está vendo, né? E é necessário ter esse susto. Mas não é um mal irreversível, é um mal muito presente que a gente tem na sociedade hoje, mas não é um mal irreversível, né? Então, o que a gente poderia dizer, sabe, sobre isso? Antes de entrarmos nisso aí, sobre a possibilidade da reversão, e ali eu vou usar uma palavra que não tem a ver com aconselhamento ou psicologia, com a possibilidade de libertação, que é vício, mas é pecado. Sim. É pecado. Então, vamos colocar os nomes certos, um pecado que vicia, né? Então, antes de falarmos da possibilidade da libertação, vamos passar por mais uma pergunta. E aí vamos para esse assunto que o Mike começou a destrinchar para nós. A lançou um livro há mais ou menos 1 ano e meio. E o livro sugeria o seguinte, que o jovem solteiro deveria dedicar-se à prática da masturbação e da pornografia como forma de alívio das tentações sexuais antes do casamento. Tá igual televisão, era pecado, agora não é mais? Daí eu pergunto, era pecado, agora não é mais? Eu acho que a gente tem que entender a pornografia de 2 aspectos. O primeiro é o mal que ela faz pro indivíduo e o segundo é o mal que ela faz para outras pessoas. Porque a gente sabe que a pornografia, a gente assistindo pornografia, a gente está financiando um mercado de prostituição, a gente está financiando um mercado de tráfico de pessoas, tá financiando o abuso infantil, porque vem tudo disso daí. Vem do estímulo da pornografia, do assistir, do dar acesso a essas coisas, e hoje é uma indústria milionária. Então, pecado no passado é pecado no presente, não tem diferença. Continua sendo pecado se um jovem procurar você lá na congregação. É pecado ou não é? Com certeza. Sim. Você não vai recomendar isso como alívio das tensões sexuais? De jeito nenhum. Misericórdia. Que é isso? Eu vou estar incentivando ele a ficar mais preso, mais aprisionado nessas coisas. Isso aí não é caminho, não. Talvez uma prova assim, seja mais algo para a experiência da pessoa que é viciada em pornografia. Que prova que isso é pecado é que ela fica distante de Deus. Isso é, sim, não... Então, que base... Mesmo se a gente tem base bíblica para isso, mas se nós não fôssemos utilizar uma base bíblica, o que a gente diria? A gente poderia perguntar para o viciado, você está bem com Deus em meio a tudo isso? Então, tipo assim, são 2 coisas que não casam, a santidade de Deus e o pecado. Você consegue fazer isso orando? Exatamente. Eu me lembro do princípio da glorificação. Você deve colocar ao final de cada ação sua a frase, para a glória de Deus. Se soar bem, então não é pecado. Se não soar bem, você sabe que está errado. Então, eu vou consumir pornografia para a glória de Deus. Que isso? Eu vou me masturbar
Para a glória de... Não tem como, irmão. Não tem como. Sim. Então, esse tipo de conselho, que inclusive psicólogos ditos cristãos Já ouvi falar. têm dado aos seus consulentes. Não, dediquem-se a isso porque vai ajudar a aliviar as tensões. Mas vamos falar então sobre meios de libertação? Eu quero começar com uma sugestão de leitura. Eu li um livro chamado Pureza Sexual. Eu não me lembro quantos anos eu tinha, talvez 18 ou 19 anos quando eu li esse livro. E o livro conta a história do próprio autor, chamado Robert Daniels, e o livro fala sobre como esse homem ficou durante muitos anos da vida dele preso à pornografia. E isso, inclusive, consumiu um período bom dos anos do ministério dele. Porque mesmo casado, mesmo pastor, ele tinha esse problema. Bem, quando é que começou o processo de libertação para ele? Primeiro, quando a verdade apareceu. Ele precisou assumir o problema que tinha diante da esposa e se submeter às conversas com um pastor de pastores, que é coisa que, aliás, a igreja brasileira não oferece. Né? Nós não temos isso, né? O pastor de pastores. Segunda coisa, foi preciso que ele tomasse em casa, e a esposa que foi a grande ajudadora para isso, uma decisão, um posicionamento radical, que eu acho que é conselho que todo mundo que já trabalhou, sofreu com isso, passou na vida. Você tem que fechar todas as portas de acesso para o problema. Então, ele conta, e na época em que o livro foi escrito, não era uma época de notebooks e celulares, era a época em que as casas tinham um computador, aquele de torre, né, um desktop. Então ele tirou o desktop de dentro do escritório, colocou na sala da casa, de costas para o movimento, quer dizer que quem passasse pela sala via o que estava sendo acessado no computador. E a televisão só podia ser ligada com a presença da esposa em casa, porque ela que tinha os controles remotos. Então foi assim que esse homem começou a ganhar a batalha contra a pornografia. E ele falou muito sobre decorar textos bíblicos, para que na hora em que vier a tentação, o homem ou a mulher, o rapaz ou a moça que estiver sendo assediado pela tentação da pornografia, caso não tenha a Bíblia nas mãos, seja capaz de recitar os versículos bíblicos. E eu me lembro de uma palestra que o meu sogro ministrou para os jovens na igreja, na época eu não era genro dele ainda, né? Fazia parte dos adolescentes lá. Meu sogro ministrou para os jovens na igreja e ele disse exatamente isso aí. Na hora em que vier essa vontade, cata a Bíblia e começa a ler. E você vai estar lá, pronto para o pecado. Mas na hora que você começar a ler a Bíblia, a vontade vai embora. E é o que Jesus disse pelos discípulos, quando orou por eles. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, isso foi uma leitura que eu fiz ainda no final da adolescência, preciosa. Depois eu comprei já 4 ou 5 exemplares desse livro. Toda vez alguém vem conversar, toma, leva aí. Agora não acho mais para comprar, mas na internet tem. O que mais podemos acrescentar aí? Eu daria 2 conselhos. Se é que eu posso dar conselho aí para alguém, né? Porque, olha... Pode, ovelhinha, pode. Mas eu daria 2 conselhos. O primeiro conselho é que, se você está enfrentando uma dificuldade com isso, é que você continue lutando. E entenda que é um dia após o outro. Eu acho que o nosso maior problema é que assim, a gente leva uma vida de prática de pecado e acha, tipo assim, do dia para a noite nós vamos acordar totalmente libertos. Não é assim que funciona. Então eu penso que você tem que colocar na sua mente de que é um dia após o outro. É um dia após o outro. Você tem que acordar, se vencer hoje, amanhã você vai pensar, poxa, eu preciso vencer hoje mais uma vez. Então, é um dia após o outro. E um segundo conselho que eu daria é de você se informar. Porque a pornografia, ela te traz resultados apenas, na hora do prazer, apenas positivos. E às vezes nós não nos informamos dos resultados negativos. E esses estão, por exemplo, em artigos, em vídeos, em um aconselhamento. Então eu recomendo que você se informe. Como isso pode fazer mal para você, no sentido cerebral, no sentido espiritual, no sentido moral, no sentido familiar, no sentido matrimonial, ministerial.
Então, é como se você tivesse uma balança e você começasse a pesar, colocar pesos no outro lado da balança. Porque o viciado alimenta só um lado, que é o lado do prazer. Então, você tem que colocar os pesos agora no outro lado. Então, eu daria esses 2 conselhos. O segundo de você se informar a respeito do assunto e o primeiro de você continuar lutando um dia após o outro. Acho que esses são dicas boas. Conselhos, Bom Alexandre? Eu acho que tem que buscar também ajuda, né? Auxílio. Pastor, principalmente o pastor, né? Porque também é uma questão espiritual. É uma questão que sozinho você não vai conseguir sair. Só com informações ou só fechando brechas. Sozinho não vai dar. Sim. Não tem como sair sozinho disso. Então, procura o pastor da igreja. Conversa com o pastor da igreja isoladamente e expõe o que está acontecendo. A Bíblia diz que aquele que confessa e abandona recebe misericórdia. Né? Então, eu aconselho a buscar o pastor, a buscar auxílio de pessoas que vão ajudar. Não auxílio desses que falam que tem que consumir. Porque coisa assim a gente vai ouvir muito. Mas auxílio de quem realmente pode te ajudar. E o maior auxílio que a gente pode ter hoje de aconselhamento é o nosso mentor espiritual, o nosso pastor. Então, procure o pastor, faça propósitos de oração, né? Busque mais comunhão com Deus, busque mais a presença, a palavra, a leitura, ocupar a mente, né? Porque quando a mente fica vazia, as coisas começam a ocupar, buscar se ocupar, deixar de ser ocioso, né? Quando está dentro de casa, buscar estar com alguém, não sozinho, sabe? Porque é uma batalha, como o Mike disse, que não se vence em uma luta só. Sim. Né? Não se vence com uma luta só. É um negócio progressivo. Só um ponto em cima disso que o Alexandre falou, sobre a questão da ajuda familiar também. Isso é muito importante. Tem um dado que diz que menos de 15% dos pais conversam a respeito de sexualidade com os filhos. Isso é muito importante. Se é estatístico que as pessoas assistem pornografia em casa, quem mora com você? Sua família. Então é muito importante que a família esteja assim, ciente, o pai, ou você, se você é o irmão mais velho, sabe, a mãe. Eu acho que tudo isso ajuda muito, o apoio familiar também. O primeiro passo é reconhecer, né? Reconhecer que você está fazendo algo muito horrível para você, para sua vida espiritual, para as pessoas ao seu redor. Reconhecer. E o que falta na sua maioria esmagadora, a coragem para isso. Porque muitos reconhecem, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou fazendo não é pecado, mas coragem mesmo para reconhecer, conversar com os pais, conversar com o pastor, buscar auxílio, reconhecer, eu preciso de ajuda, e isso as pessoas não fazem. Né? Era exatamente por isso que Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque ele olhava para o pecado dele e falava, Senhor, eu pequei. Não retires de mim o seu espírito. Não é vergonha nenhuma você reconhecer que você peca. Sim. Muito pelo contrário, é nobre. É nobre isso. Sim. Reconhecer o seu erro, né? Então, e querer mudar, E querer mudar, buscar ajuda. Né? E aí Jesus disse que todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então tem que buscar ajuda. Muito bem. Quer acrescentar algum conselho? Não, acho que não luta sozinho, você não vai conseguir lutar sozinho, tem que procurar ajuda e fecha todas as portas. E cada um sabe quais são essas portas, sabe? A Netflix está cheio de coisa, o YouTube está cheio de coisa, aí cada um tem que ver e começar a fechar todas essas portas. O próprio celular, fica sem. Fica um tempo sem, você não vai morrer ficar sem celular. Você não vai ficar doente se ficar sem celular. Verdade. E o sangue de Jesus tem poder. A gente tem que crer nisso mesmo. Tem. Ora muito, lê bastante a Bíblia. A Bíblia diz, né? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, muito bem. Meus irmãos, essa é uma conversa que segue, né? Porque é um problema sério. Você pastor, líder de jovens, líder de adolescente, você que é obreiro, tem sob a sua responsabilidade alguém para guarnecer espiritualmente. Atenção pai, atenção mãe. Não deixe de atentar a isso. E não vá pensar também que é só homem que tem esse problema, não.
Isso é um problema que atinge também a mulheres, as meninas, as moças. Isso é um pecado, gente. É algo contra o qual você precisa lutar. Então, como o irmão Mark sugeriu aqui de maneira muito preciosa, informe-se. Tanto para você poder ajudar a si próprio, como ajudar aqueles que estão sob sua responsabilidade. Para encerrar o nosso programa, sendo sempre esse o nosso hábito, nós temos hoje uma participação do pastor Claudionor de Andrade, o nosso consultor. Só que hoje não tem pergunta para o pastor Claudionor. Hoje o pastor Claudionor de Andrade vai trazer uma palavra pastoral a respeito do assunto, do problema, do pecado da pornografia. Pastor Claudionor. Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, eu quero tratar de um assunto gravíssimo, muito grave para todos nós. Refiro-me à pornografia. Para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, trata-se apenas de um prazer inofensivo. Mas para as autoras deste livro, Os Custos Sociais da Pornografia, este vício é não somente deletério, mas nocivo para jovens, crianças, adultos e também idosos. As autoras Mary Ebrastiti e Mary N. Leiden mostram que a pornografia hoje é um caso de saúde pública. Mas nós pretendemos mostrar que, além de ser um caso de saúde pública, é um vício que não somente pode levar, mas leva à destruição moral, emocional e até física do ser humano. A pornografia constitui-se num grave pecado diante de Deus. Via de regra, queridos irmãos, nós podemos definir a pornografia da seguinte forma. Em primeiro lugar, é um estudo da prostituição. Em segundo lugar, podemos defini-la como figuras e imagens obscenas veiculadas em livros, revistas, filmes e programas de televisão. Em terceiro lugar, atitudes e gestos indecentes e que ferem o pudor. E em quarto lugar, ofensa ao pudor e ao recato, indecência, libertinagem e imoralidade. E como nós sabemos, todas essas coisas ferem os reclamos que encontramos na palavra de Deus. A Bíblia, a inspirada e inerrante palavra de Deus, reivindica pureza e decência de todos os seres humanos, porque todos fomos criados à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Neste momento, queridos irmãos, veremos dois tipos de pornografia: a violenta e a explícita. Em primeiro lugar, abramos as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 19 e versículo 5. Leiamos a palavra de Deus. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Esta cena, como todos nós sabemos, deu-se quando da destruição de Sodoma e Gomorra. Os moradores daquela cidade, totalmente depravados, tentaram abusar dos santos anjos do Senhor, mas foram impedidos pela ação do Todo-Poderoso. E ambas as metrópoles, apesar de toda a sua riqueza e glória, foram destruídas pelo Senhor. Fogo e enxofre caíram sobre elas. Em segundo lugar, veremos uma demonstração explícita de pornografia. Abramos as nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 8, versículos 10 e 11. Narra o profeta Ezequiel: E entrei
E olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados nas paredes em todo o redor. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Que tragédia! Esses homens, que deveriam ser uma referência espiritual, moral e ética para toda a nação de Israel, estavam agora no santo templo a incensar as suas abominações. E ali, na parede da casa do Senhor, as imagens mais obscenas e indecentes. Homens que deveriam ser qualificados como que de Deus, servos do Senhor, mas davam-se agora à pornografia. Eram homens velhos, anciãos e encanecidos. Isto significa que todos nós, quer crianças, quer jovens ou adolescentes, quer adultos ou mesmo anciãos, todos devemos nos precaver contra a pornografia. Porque na luta contra o pecado, ninguém está isento, ninguém pode descansar. Temos de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Temos de tomar cuidado também com a chamada criptopornografia. Prestemos atenção. Cobiçar alguém, desejando ilicitamente possuí-lo, é uma atitude pornográfica que viola o 7º mandamento, conforme adverte o Senhor Jesus Cristo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. Eis porque temos de vencer e dominar a concupiscência dos olhos e agir como o patriarca Jó. Declara o santo homem de Deus. Abramos as nossas Bíblias em Jó capítulo 31 e versículo 1. Leiamos a palavra de Deus. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Há muitos crentes que, embora não assistam a filmes pornográficos, guardam em seu coração, e já em sua alma, e já em seu espírito, imagens obscenas, lascivas e pecaminosas. Imagens de cobiça, desejando e cometendo em seu coração adultérios e prostituições e fornicações. Os outros não veem, mas o Senhor, que a tudo sonda e a tudo vê, conhece o estado de nosso espírito, de nossa alma e de nosso coração. Eis porque devemos conservar limpa nossa alma. Porque, se não conservarmos puro nosso coração, como poderemos ver a Deus? Tomemos cuidado. Sem dúvida alguma, queridos irmãos, a cobiça é a essência da pornografia. Por esse motivo, ordena-nos o Senhor nos 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo capítulo 20 e versículo 17. Em relação às mulheres alheias,
de Salomão recebemos esta seríssima advertência. Prestemos atenção. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Provérbios capítulo 6 e versículo 25. Mas neste momento, querido irmão, há muitos perguntando-me: pastor, como vencer a pornografia? Em primeiro lugar, lendo regular e piedosamente a Bíblia. Com que purificará o jovem o seu caminho? Responde o próprio salmista: observando-o conforme a tua palavra. Salmo capítulo 119 e versículo 9. Leiamos, pois, regularmente, sistematicamente e piedosamente a Bíblia Sagrada. Se o nosso coração estiver repleto da palavra de Deus, não teremos nem tempo nem ocasião de nos dar a pornografia. Neste caso, todos precisamos tomar cuidado. Do menino ao homem encanecido, todos precisamos precaver-nos. Em segundo lugar, orando e vigiando. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Recomenda-nos nosso Senhor. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26 e versículo 41. Oremos. Oremos sempre, todos os dias. Orai sem cessar, recomenda-nos o apóstolo Paulo. Se orarmos e vigiarmos sempre, venceremos todos os vícios, todas as concupiscências, principalmente as dos olhos e a da carne. Sejamos puros para vermos nosso Senhor glorificado. Em terceiro lugar, não pondo nada impuro diante dos nossos olhos. Abramos a nossa Bíblia no Salmo 101 e versículo 3. Diz a palavra de Deus: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Fujamos, pois, das imagens tentadoras, lascivas, indecentes e cheias de concupiscência. Olhemos sempre para o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele não somente pode, como ajuda-nos a vencer todo e qualquer pecado. E em quarto lugar, esperando firmemente a Jesus. Recomenda-nos João, o evangelista. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João capítulo 3 e versículo 3. Oremos, pois, ao Senhor nosso Deus. Pai amado, uma vez mais estamos diante da tua santa e bendita presença. Agradecemos-te, ó Deus, pela salvação das nossas almas, pela convicção de vida eterna, pelo batismo no Espírito Santo e pelos dons espirituais. E agradecemos-te também, Senhor, porque o teu Espírito Santo leva-nos à santificação. Queremos, ó Deus, ser mais puros, mais santos. Guarda-nos, Senhor, os olhos, a mente, o coração, a alma e o espírito, que não nos demos jamais à pornografia e que vençamos todos estes males para que o mundo possa ver em nós, teus filhos e teus servos, o rosto de nosso Senhor. Pai,
Liberta aqueles que se acham presos à pornografia. Sejam crianças, adolescentes ou jovens, sejam adultos, sejam idosos. Liberta todos os seus filhos, para que contemplemos apenas o Cordeiro de Deus. É o que te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. A todos, a paz do Senhor. Obrigado, pastor Claudionor, por essa palavra tão boa, esse conselho tão precioso. Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. Meus irmãos, antes de nos despedirmos, mensagem do irmão Mike para os irmãos. Meus irmãos, é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo aí com seus amigos do Facebook. Mande esse link do YouTube para alguém no seu WhatsApp que precisa ouvir esse vídeo, que precisa receber esses conselhos aqui, ouvir essa conversa. Então nos ajude fazendo com que esse vídeo alcance mais pessoas. Nós contamos com a ajuda de vocês. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma edição de Diálogos Teológicos, o programa da ETAD, para conversar a respeito de Bíblia, literatura e fogo. Nós nos despedimos por aqui, irmão Mike. Deus abençoe a todos. Irmão Alexandre. A paz do Senhor, até a próxima. Bruno. Deus abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, até o próximo programa, em nome de Jesus, que Deus em Cristo vos abençoe.